Oi, pessoal. Eu me chamo Mariana, faço faculdade de agronomia no campus da Unemate, aqui na Chavantina. Esse vídeo é para falar um pouco sobre drenagem agrícola. Meu grupo são 8 pessoas, só que somente 4 pessoas vão aparecer nesse vídeo, que é a Bruna, o David, eu e a Tainara. A professora que ministra essa matéria é a Alessandra, e eu vou começar agora falando um pouquinho sobre. Bom, o histórico da irrigação, né? Tem tudo a ver com drenagem. É um, a irrigação é uma técnica milenar, já muito antiga. E as civilizações, é, na, na, na época antiga, tiveram seu crescimento em regiões secas ou áridas, que era onde não tinha muita água, né, digamos assim. Então, eles surgiram ali nas margens do rio Nilo, do rio Eufrates, com o intuito de se tornarem grandes produtores de alimento, e se tornaram, né? E os camponeses depois descobriram que o rebaixamento do nível dos rios proporcionava condições ideais para o plantio, porque se a semente alcançasse a umidade certa, certamente ela ia germinar. E aí, só que eles não sabiam que quando o rio enchesse novamente, eles iam perder aquela plantação. E era o que acontecia. Tinha a cheia dos rios, eles acabavam perdendo toda aquela, aquela plantação. E aí eles tiveram a ideia de controlar as cheias dos rios, né? Abrindo canais, fazendo novas construções às margens do rio Nilo, abrindo canais, represas, para que essa água tivesse um outro caminho e eles têm o aproveitamento da água. Parte dessa água era desviada para um canal de derivação, que era levado por gravidade e aí era o local onde seria utilizada. De modo geral, esse aproveitamento dessa água tinha um intuito deles conseguir mais alimento, porque eles não tinham de onde tirar alimento, então eles tinham que dobrar a produção deles, né, para suprir a necessidade daquele pessoal. Também sempre buscando melhorar as áreas agricultáveis, as áreas que não eram agricultáveis, tornando-as agricultáveis para que eles pudessem plantar e sempre ter alimento. O histórico de irrigação no Brasil aconteceu lá no Rio Grande do Sul, quando começou com um grande cultivo de arroz irrigado. O Brasil começou a tomar um expressivo muito grande de ocupação das áreas irrigadas nos anos 70 e 80. Também ajudou porque o governo ajudou com projetos e programas no combate à seca. Introdução. O que seria o processo de drenagem? Seria o processo de remoção do excesso de águas do solo, de modo que lhe dê condições de aeração, estruturação e resistência. Sempre que a drenagem natural não for o suficiente, é necessário fazer a drenagem artificial, que tem o objetivo de retirar o excesso de água aplicada na irrigação ou proveniente da chuva. Isso também controla a elevação do lençol freático, bem como possibilita a lixiviação dos sais parasitas nas águas de irrigação, evitando a salinização. É importante também que sempre que você for fazer uma drenagem em alguma área, algum projeto de drenagem na área, é necessário avaliar cuidadosamente, porque tem sérios impactos ambientais. Bom, o objetivo da drenagem agrícola, né? Em zonas áridas, o objetivo é a manutenção do equilíbrio salino, por meio da lixiviação do excesso de sais. Em zonas úmidas, o controle do nível do lençol freático por meio da eliminação do excesso de água, visando garantir condições favoráveis de aeração, possibilitando o desenvolvimento adequado das culturas. Os principais benefícios da drenagem são incorporação de novas áreas à produção agrícola, pode ser elas semi-úmidas ou úmidas, pode ser utilizado em áreas inundadas, tornando elas agricultáveis, aumento da produtividade agrícola, melhor aeração, melhor atividade microbiana, melhor fixação de nitrogênio e fósforo, aumento da produtividade efetiva do sistema radicular, controle da salinidade, recuperação de solos salinos e alcalinos, saneamento de áreas inundadas. Importância da irrigação para a agricultura. Garantia de produção, redução dos riscos na produção de alimentos. O produtor, ao irrigar a sua produção, ele poderá até mesmo fazer um planejamento baseado no mercado. Seria ele poder escalonar, né, a produção fornecendo alimentos, produtos, né, entre safra. Geração de empregos seria, sempre que for fazer algum projeto de drenagem, é necessário pessoas para instalação, manutenção e operação do sistema de drenagem. Aumento de produtividade das culturas e melhoria da qualidade do produto. Seria fornecer água em quantidades adequadas e de qualidade. Se fornece água em quantidade e qualidade, sempre vai ter pleno desenvolvimento da cultura e qualidade do produto. Aumento no número de safras agrícolas. Seria que, dependendo da cultura, o produtor consegue ter até mais de uma safra. Por exemplo, o feijão calpe tem até 3 safras no ano.
Vantagens e desvantagens da drenagem. Eliminação do excesso de sais, aumentando a capacidade do solo. Controle do nível dos lençóis freáticos, que permite o aprofundamento das raízes e maior produtividade do plantio. Evitar a erosão do solo, filtrando a água, carregando ela pura, sem elementos químicos para os rios e lagos. Vantagens. Alta durabilidade dos tubos. Os tubos podem ficar por muitos anos sem haver necessidade de troca. Aumento de produtividade. Com o aprofundamento das raízes, né, as plantas acabam produzindo mais e o aumento varia conforme a cultura e a região. Tem casos que a soja teve um aumento de 40% e tem casos que o milho teve um aumento muito maior, aumento de produtividade muito maior. Desvantagens, né? Nível do lençol freático, como foi falado lá anteriormente, excesso de boro através da irrigação e da adubação, atolamento de máquinas que causa prejuízo ao produtor, desvantagens. Erosão do solo. Além de causar um dano físico, pode carregar elementos químicos para rios e lagos. Aumento de algumas doenças nas plantas, que muita umidade pode causar doenças e trazer alguns fungos para as plantas. Em regiões com alta incidência dos raios solares, se o produtor esperar que esse excesso de água seja eliminado naturalmente, o solo poderá ser prejudicado, aumentando a salinidade. Através da evaporação de água, altos índices de sais são depositados no solo, o que atrapalha o desenvolvimento das plantas e a capacidade delas absorverem umidade. Já em terrenos que a drenagem agrícola é efetiva, o excesso de água é rapidamente eliminado, o que evita esse tipo de problema. Vou falar sobre os problemas relacionados ao excesso de água nos solos e, para melhor entendermos sobre esses efeitos do excesso de água no solo, a gente precisa separar alguns mecanismos que participam desses processos. Entre eles são a aeração, a redução da concentração de nutrientes no solo, a estrutura e a temperatura. Sobre a aeração, esse excesso de água reduz a porcentagem de ar presente no solo e, com isso, o oxigênio. E este mecanismo afeta muito o desenvolvimento das raízes. Por quê? Como a gente pode perceber aqui nessa imagem, aqui tem uma situação ótima para o desenvolvimento de uma cultura, porque tem presença de água, ar e partículas. Como nós podemos observar aqui, água, ar e partículas. Se a água tomar conta desse espaço onde fica o ar, isso se torna prejudicial para as raízes, porque se a entrada de oxigênio na zona radicular for bloqueada, em algumas ou no máximo em poucos dias ocorrerá o déficit de oxigênio. E com isso afetará o desenvolvimento das raízes. Já sobre a redução de concentração de nutrientes no solo, em geral, os solos mal drenados apresentam um baixo teor de nitrogênio, né? E os principais fatores para que isso ocorra um solo encharcado, porque no solo encharcado ocorre um número reduzido de bactérias anaeróbicas. O segundo fator é quando o solo está muito saturado. Por quê? Porque aí a decomposição da matéria orgânica se torna lenta. E é essa decomposição da matéria orgânica que tem o aporte de nitrogênio mineral. E o terceiro fator são as bactérias fixadoras de nitrogênio, porque elas são predominantemente aeróbicas, tendo a sua população reduzida quando há um encharcamento desse solo. Sobre a estrutura, o excesso de água reduz a resistência do solo com pressão, por isso que a coesão entre as partículas fica reduzida. E quando há o tráfego de máquinas pesadas nesse solo, afeta compactando esse solo. Já sobre a temperatura, nós temos aqui que a temperatura do solo afeta o desenvolvimento da planta. Por quê? Porque a baixa temperatura reduz a decomposição da matéria orgânica, diminui a quantidade de nutrientes disponíveis para essa planta. E também temos os estágios iniciais de desenvolvimento das culturas, que estão intimamente relacionados à temperatura do solo. Também existe uma faixa de temperatura para o qual o desenvolvimento da cultura é ótimo. No entanto, essa faixa varia, dependendo da espécie. Varia de 12 a 26 graus. E também temos a drenagem artificial,
que essa drenagem ela aumenta a temperatura do solo e favorece que não ocorra o atraso da germinação por seguinte na colheita das culturas. E aqui também temos esse gráfico que nos mostra como o fluxo de calor do solo é diretamente proporcional ao gradiente de temperatura e à condutividade térmica. Solos mais úmidos têm mais dificuldade para a condução de calor. Condutividade térmica, aqui está mostrando, né? A condutividade térmica, que é o KT, versus a umidade do solo. Como podemos ver aqui, os solos arenosos têm a alta condutividade térmica, enquanto os solos argilosos, que tem muita matéria orgânica e são encharcados, eles não têm alta condutividade térmica. Agora eu vou falar um pouco sobre a tendência à salinização e à solidificação. Nas zonas áridas e semiáridas, como a lavagem é deficiente em razão da pouca chuva, há risco de áreas mais baixas e mal drenadas apresentarem o lençol salino, a pouca profundidade, quer dizer, que está raso, né? E esses sais podem salinizar ou solidificar a superfície. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, ó, é uma área agrícola salinizada. E essa outra aqui é um esquema de evaporação da água subterrânea, consequente da concentração de sais na superfície do solo, certo? Podemos ver aqui o sol, a água e essa água evaporando. Agora, um pouco sobre os efeitos do excesso da água sobre a planta. Bom, a deficiência de drenagem afeta as culturas, prejudicando principalmente o desenvolvimento do sistema reticular, comprometendo a sustentação das plantas, a absorção de água e nutrientes e também a síntese dos seus compostos orgânicos. A absorção de água e nutrientes pelas plantas fica comprometida quando essa drenagem do solo é deficiente. E os principais sintomas são o definhamento das plantas, o amarelecimento e a queda dessas folhas mais velhas. Também, com o excesso de água, favorece as doenças, porque os agentes patogênicos, eles gostam de ambientes favoráveis, certo? Quando mais umidade, mais água, mais essas doenças e essas pragas, elas podem atacar a cultura. Porém, a exceção à regra é o caso dos nematóides, que ao inundar o solo pode ser benéfico para a redução da população dos nematóides. Falar um pouco sobre a fisiologia. As principais consequências causadas pelo excesso de água são a curvatura e o acamamento das plantas, a perda de geotropismo, que seria o crescimento radicular verticalmente para baixo, o desenvolvimento acentuado de raízes adventícias, que são as raízes laterais, né? A queda das estruturas de reprodução e o surgimento de níveis tóxicos de alguns elementos do solo, que sofrem redução química e provocam toxidez, como o ferro, o cobalto, o manganês, cobre, zinco e o enxofre. Também falando um pouco sobre a salinidade, a drenagem pode contribuir para a elevação do lençol freático, que com o acúmulo dos fertilizantes aplicados ao longo do tempo, apresenta concentração de sais super elevado. Aqui podemos ver os sintomas na cultura do morango, as folhas queimadas. E é isso. Olá, pessoal. Meu nome é Bruna Fernandes. Hoje eu estarei apresentando sobre o movimento da água no solo, critérios de drenagem e os tipos de drenagem utilizado na agricultura. O movimento da água, ela pode ser caracterizada por duas situações. A primeira considera o movimento da água no solo em condições de drenagem permanente, o que significa que a velocidade e a pressão em um determinado ponto não irão variar. Já a segunda considera o movimento em condições de regime não permanente, o que significa que a pressão e a velocidade em um determinado ponto irá variar. Critérios de drenagem. O fluxo permanente é onde a capacidade de descarga dos drenos é igual à recarga, ou seja, a quantidade de água que entra no solo, ela consegue sair. Já o fluxo não permanente já é onde a descarga de água dos drenos não é igual à recarga, ou seja, o que entra nem sempre consegue sair a quantidade que entrou. A drenagem agrícola, ela pode ser definida pelo agricultor conforme suas prioridades. Em condições de campo, em que se verifica no solo o excesso de água, tanto na superfície
como no subsolo. É importante usar a drenagem, principalmente quando se quer implantar grandes culturas, como, por exemplo, a soja, o milho, cana-de-açúcar, algodão e feijão, fruticultura e olericultura. Quando o agricultor ele resolve fazer a implantação da cultura, ele tem que primeiro fazer a avaliação do seu tipo de solo, o que ele vai precisar, se esse solo for um solo que retém muita água, e se aquela cultura, mesmo realizando a drenagem necessária, ela irá conseguir se desenvolver. O tipo de drenagem, nós temos a drenagem superficial, que é constituída por canais, valas, camalhões e terraços. Já as drenagens subterrânea ou profunda, que são constituídas por drenos livres e drenos tubulares. Essas duas imagens é um comparativo de uma lavoura onde foi realizada uma drenagem e outra que não foi realizada uma drenagem correta. Na imagem à minha esquerda, vocês podem ver uma lavoura da qual foi realizado o plantio de uma cultura, mas que devido ao declive da lavoura e ao excesso de chuva, a chuva está levando todos esses nutrientes com a enxurrada, possivelmente, quando se chegar ao ponto de colheita, essa cultura não vai ser possível realizar a colheita, pois a máquina não conseguirá entrar nesse solo, então o produtor terá um grande prejuízo, pois tudo que ele plantou, ele não irá conseguir colher. Totalmente diferente da imagem à minha direita, que é um solo plano, um solo com uma cobertura de palhada boa, que vai estar evitando que as gotas da água causem salpicamento. Então, assim, os nutrientes não serão levados à chuva, não vai ter correntezas, e assim, a cultura vai conseguir se desenvolver, crescer, e chegar ao ponto de colheita, a máquina vai conseguir entrar nesse solo e vai estar realizando a colheita. Drenos utilizados na agricultura são do tipo camaleões, drenos livres e dreno tubular. Os drenos abertos, eles são canais constituídos de formato trapezoidal, cujas duas laterais possuem inclinação com objetivo exclusivo de evitar o desmoronamento. Possui a capacidade de receber e conduzir a água. Atualmente é mais utilizado para a drenagem superficial, pois o escoamento da água ocorre de forma mais rápida. O agricultor, ele tem que primeiramente ver qual o tipo de solo que ele tem, se é um solo muito argiloso que retém água, se é um solo muito arenoso. Então, todos esses parâmetros têm que ser levados em consideração para então estar decidindo qual o método de drenagem mais indicado para aquele local, por conta que não adianta ele querer fazer um método de drenagem bom, mas se aquela área não vai ser adequada, não vai se conseguir ter resultado, vai ser plantada a cultura, mas aquele dreno não vai conseguir suprir as necessidades, não vai conseguir retirar a água daquele solo. Então, tudo tem que ser avaliado primeiramente antes de qualquer tomada de decisão. Drenos fechados ou tubulares são formados por tubos rígidos e flexíveis com superfície corrugada para drenagem enterrada, que possui a mesma função dos drenos abertos, porém existe a necessidade de realizar constantes atividades de manutenção. Então, esse é um dreno que ele fica em formato de canos mesmo, que são colocados no subsolo, eles têm perfurações no cano, onde ele vai estar conseguindo drenar essa água, não vai estar entrando pedra, torrões de solo, nada, vai estar apenas entrando a água e sendo retirada para fora, permitindo assim que a planta ela consiga absorver só o que é necessário para ela. E os camaleões de base larga, ele pode ser uma alternativa para solucionar o problema de drenagem. Ela é constituída durante o preparo do próprio solo, tombando-se as leivas de formas convergentes. O desnível entre o dreno e a parte superior do centro do camaleão pode variar de 5 a 10 centímetros. Quando o produtor for estar realizando o revolvimento desse solo com a própria grade, ele vai estar conseguindo fazer essas camalhões, então ele vai também ter que levar em consideração qual cultura que ele vai implantar, qual a máquina que vai ser preciso entrar para estar colhendo essa cultura, que por conta que tem que deixar o espaçamento dessa máquina, como vocês podem ver na imagem, foi deixado um espaço pequeno. Então, se for uma colhedora, vamos supor que ele queria implantar uma soja, a colhedora não iria conseguir entrar ali, então já seria um empecilho, então tem que ser avaliado esse fator também. E as drenagens subterrâneas efetuadas mediante dois sistemas distintos. O sistema de alívio, que são constituídos por drenos dispostos paralelamente à direção do fluxo,
e sistema de interceptação, que são drenos dispostos perpendicularmente à direção do fluxo. Vocês podem estar vendo na imagem, é a imagem de um corte de um solo, onde na vertical temos os drenos livres e na horizontal temos os drenos interceptor, do qual eles irão conseguir estar realizando o máximo possível de absorção dessa água retirando do solo. E no centro vai estar o fluxo subterrâneo, que vai estar tendo a chuva, e aí eles vão estar conseguindo retirar, e com isso a planta vai conseguir se desenvolver e vai estar conseguindo se realizar todos os preparos possíveis para o crescimento dessa cultura. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega David, que vai estar dando sequência às explicações. Muito obrigada. Olá, meu nome é David, eu sou aluno do curso de Agronomia de Nova Chavantina e estou apresentando um vídeo, onde falo sobre drenagem para a disciplina de irrigação, que é ministrada pela professora Alessandra Conceição. Eu vou dando continuidade falando sobre as formas geométricas desses canais. Vou pedir desculpa que eu vou ter que ficar olhando para cima, porque minha tela fica aqui em cima e será por isso que vocês vão me pegar olhando para cima às vezes, tá? Então, as formas geométricas, temos diversas formas geométricas, isso vai depender do dimensionamento do seu canal e para qual a sua necessidade, certo? Temos o circular, o trapezoidal, o triangular, o retangular, e temos esses aqui que são canais abertos naturalmente, que tem esses formatos, Todos eles tem como você dimensionar e calcular sua vazão, tem como calcular a velocidade de vazão, entre outras coisas, o que são os mais utilizados na agricultura são o circular, o trapezoidal e o triangular. São os mais utilizados. Aqui estão as fórmulas, para calcular a área de cada um, calcular o perímetro, calcular o raio hidráulico, largura superficial, a profundidade crítica e o coeficiente de Coriolis e o coeficiente de Boussinesq. Não sei se assim se pronuncia, mas eu acho que Então, se você olhar bem, todos eles aqui têm suas fórmulas para calcular cada uma dessas coisas que eu acabei de falar. Apenas o que são abertos naturalmente, que vão calcular o coeficiente de Coriolis e esse de Boussinesq, certo? Agora também eu vou falar um pouco da sua velocidade. A velocidade desse canal vai depender muito do dimensionamento desse canal, da estrutura desse canal, se há contato com a atmosfera ou não, porque você tem que levar em consideração a rugosidade do canal, a perda de carga, entre outras coisas. Então, isso tudo implica na velocidade da água do canal, certo? O que acontece? Para você dimensionar esse canal, você tem que levar em consideração a quantidade de água que vai passar por ele, certo? Quanto maior a quantidade de água que passar por ele, maior vai ser sua velocidade. Se for de menor quantidade de água, a velocidade vai diminuir também, porque diminui pressão e entre outras coisas, Para você dimensionar esses canais, você deve levar em consideração a quantidade de chuva que você tem, de precipitação que você tem naquele local. Por exemplo, vamos fazer um canal de escoamento para ruas, aquelas famosas bocas de lobo. O que você vai levar em consideração? Você vai ter que pegar registros do seu município ali, Quanto maior a quantidade de anos você pegar, mais segurança você vai ter nesse dimensionamento. Vai pegar sua maior precipitação. Por exemplo, você tem 20 anos de registro ali, de precipitação no seu município, você vai pegar a maior precipitação que você teve em 20 anos. Porque pode acontecer de algum ano chover menos, ou chover uma quantidade específica, igual todos os anos, mas também pode ocorrer que um ano tenha chovido mais que os outros anos, entendeu?
Aí o que acontece? Se você dimensionar por uma média ou por aquele ano que choveu menos, quando tiver uma chuva mais intensa, o seu canal de escoamento não vai suportar essa quantidade de água que vai chover e vai acabar não servindo para o seu propósito, né? Aí você vai pegar a sua maior precipitação, com base nessa sua maior precipitação, você vai fazer os cálculos de dimensionamento de canal. Aí você vai aplicar em todas as fórmulas que você vai fazer, vai ter regras de correção, vai ter porcentagem de correção também, para você ter uma maior margem de segurança, e você vai dimensionar seu canal para que consiga escoar aquela quantidade de água, certo? Agora eu vou falar um pouco de critérios de drenagem. O que você tem que levar em consideração para poder determinar que aquela área precisa de drenagem ou não, certo? Primeiro, você vai olhar seu solo, se ele tiver uma grande concentração de água e você for querer torná-lo agricultável, você tem que levar em consideração todas essas questõezinhas aqui, ó. A aeração do solo, a estruturação do solo, o calor permanente, a quantidade de calor que permanece no solo, presença de doenças com a presença da água, a fisiologia da planta e do solo também, e a salinidade, né? Que é a quantidade de sais que tem pela elevação da água, no caso. A aeração, ela mexe muito com a estrutura do solo. Quanto maior a quantidade de água que tem, menor a presença de oxigênio que tem no solo. Aí, o que isso impede? A planta, ela precisa respirar. Para ela conseguir respirar, ela precisa de uma área que contenha oxigênio no solo. Se tiver muita água no solo e não tiver esse ar, a planta vai reduzir o crescimento do seu sistema reticular, fazendo com que ela não consiga se desenvolver no seu potencial, né, no seu maior potencial, e diminuindo o consumo de adubo, e outras coisas, né? E também, como tem muita quantidade de água, isso evita a mineralização, porque não tem atividade microbiana no solo, e então isso atrapalha na disponibilização de nutrientes para a planta, como nitrogênio, entre outros nutrientes que fazem que é de extrema importância para o desenvolvimento da planta. Com essa redução da água, o solo consegue aumentar a sua aeração, isso faz aumentar a atividade microbiana e essas outras coisas, consequentemente, o seu sistema reticular vai crescer, vai ficar maior, ela vai conseguir ir mais fundo, vai conseguir capturar seus nutrientes necessários para o seu desenvolvimento e ela vai conseguir se expressar no seu maior potencial de produção. Outra coisa que tem que se levar em consideração é a estrutura do solo. O que é a estrutura do solo? A estrutura do solo nada mais é que quando o solo está muito encharcado, isso reduz a friabilidade do solo, fazendo com que ele, com o tráfego de máquinas, o tráfego de pessoas, animais, fazem com que esse solo se desestruture e compacte, fica um grau de compactação maior. Qualquer tráfego de máquinas ali vai passar e a resistência tá menor, no caso, esse solo vai compactar e com essa compactação vai diminuir a permeabilidade do solo, fazendo com que o solo escorra superficialmente e ocorra erosões e outras coisas, vai fazer com que diminua a troca de gases do solo e também vai fazer com que a planta não consiga se desenvolver, não consiga desenvolver sua raiz com grande perfeição, porque ela não vai ter força para quebrar a estrutura do solo depois e se desenvolver dentro do solo. O calor no solo, por exemplo. Quando o solo é muito úmido, esses solos demoram mais para ser aquecidos. E isso faz com que prejudiquem as plantas a se desenvolver.
O que acontece? Esses solos, quando tem muita quantidade de água, eles têm dificuldade de condução de calor. E como tem bastante água, eles não vão conseguir fazer essa condução de calor e o solo vai se manter, vai demorar muito para se aquecer, fazendo com que a dificuldade para as plantas se desenvolver, entre outras coisas, os micro-organismos, entre outros diversos fatores. Outro fator também que pode interferir na produção são a proliferação de doenças. O que acontece? Como o solo tem muito úmido, e isso pode favorecer o aumento de doenças que vão contaminar as plantas e vão prejudicar elas na hora no seu desenvolvimento. Com esse excesso de água, não só favorece doenças, também como algumas pragas, né? Que fazem com que diminuam o processo de produção das plantas. E essas doenças podem atacar a planta, contaminá-las e diminuir seu potencial produtivo. Outro processo também que deve se levar em consideração é a fisiologia da planta. O excesso de água pode ocasionar a curvatura dessas plantas ou o acamamento delas. Pode ocasionar também a perda de geotropismo da planta, pode ocasionar a queda das estruturas reprodutivas, pode ocasionar o desenvolvimento acentuado de raízes adventícias e também pode ocasionar a redução de alguns elementos, causando toxidez com ferro e manganês nas plantas, e isso vai prejudicar no seu desenvolvimento. Todos esses fatores fazem com que a planta perca seu potencial produtivo, diminuindo a sua produção e fazendo com que ela não consiga ter seu potencial no teto máximo. E na hora de colher e vender, o produtor vai ter prejuízo e não vai conseguir ter um retorno financeiro agradável. E por último, e nada menos importante, o excesso de água causa a salinidade dos solos. O que é a salinidade dos solos? Com a elevação do lençol freático, os adubos, os sais, como são chamados, eles não conseguem lixiviar. O que acontece? Como eles não conseguem se lixiviar, eles sobem com a evapotranspiração, com a evaporação da água do solo, faz com que esses sais subam e ficam na flor da terra. E esse excesso de quantidade de sais por cima da terra faz com que as plantas criam toxidez, que elas se intoxicam com a quantidade de sais presentes e não consigam desenvolver também. Por exemplo, um exemplo dessa imagem é essa aqui, ó. Essa parte branca aqui são quantidade de sais que teve a evaporação da água e os sais ficaram por cima da terra. Pode perceber que tem quase nenhuma planta onde tem maior quantidade de sais aqui. E isso prejudica também, principalmente na produção de plantas, causando a toxidez das plantas e fazendo com que ela não consiga se desenvolver. Agora eu vou falar um pouco sobre drenagem superficial e drenagem subterrânea. Um exemplo prático de drenagem superficial é de um campo de futebol. Por exemplo, esse campo de futebol são criados com desníveis, certo? E esses desníveis vão determinar que a água escorra para o lado que você quer. No centro do campo, você vai colocar uma porcentagem acima, né? Aqui, como por exemplo, aqui está 0,5%, e nas laterais está 3%. O que vai acontecer com esse desnível? A água que cair aqui no centro do campo vai escorrer para o lado ou para as laterais do campo, fazendo com que não acumule água ali no meio e prejudique na hora de jogar bola. Outro exemplo de superficial são esses canais que são dimensionados, né, por cima da terra para poder tirar o excesso de água ali trazido pela chuva ou pelo sistema de irrigação. Esses canais são feitos, dimensionados para suportar a quantidade de água necessária. Eles são feitos do lateral, por exemplo, são feitos canteiros, e nas laterais desses canteiros são feitos canais. O que vai acontecer? Quando chover,
a água que tiver em excesso vai cair nesses canais, vai ser conduzida até um outro canal, que vai ser jogado em algum reservatório para poder fazer um novo tratamento da água para poder ser liberada ao rio. É por isso que deve se tomar cuidado na hora de você fazer esse dimensionamento. Porque se um sistema de drenagem cair diretamente no rio, pode levar toxidez na água e causar toxidez de peixe, essas coisas. Pelo excesso de adubo, ou por excesso de veneno, alguma coisa assim do tipo. Então, nunca deve se despejar água de drenagem de uma agricultura diretamente no rio. Você primeiro faz um poço de tratamento, e depois daquele poço de tratamento, você tratou a água, você devolve ela para o destino original dela. Um projeto é esse aqui, onde eu estou passando o cursor do mouse. Aqui são os drenos, né? São feitos canais, podem ser canais ou drenos. Aqui eu vou dar exemplo de canais. Vamos supor que aqui são os canteiros, né? Aqui vai a sucultura. Aí nas laterais você vai dimensionar os canais. Esses canais vão se interligar um ao outro e vai chegar um recipiente final. Aí toda a chuva que cair aqui, ela não vai acumular para prejudicar a sua produção. Ela vai descer nesses canais e até chegar no recipiente final, certo? Outro sistema de drenagem é o sistema de drenagem subterrâneo. O que é um sistema de drenagem subterrâneo? Ao invés de você fazer aberturas de canais na superfície da terra, você vai fazer uma camada superficial. Isso pode ser feito em canteiros, no caso, né? Você vai montar tipo um filtro, onde você vai colocar uma camada de brita, de pedras, e dentro dessas pedras você vai colocar canos perfurados. Coloca com uma perfuração que não vai entupir e não vai te causar problema depois para você ter que desmanchar tudo e fazer de novo, né? Aí você vai vir com o solo por cima e o excesso de água que cair ali em cima vai ser drenado por esse filtro. E esse filtro vai conduzir essa água até um canal dimensionado por você. É um canal final. Isso também pode ser utilizado em estágios. O estágio ele é feito numa superfície, né? Aí o cara vai fazer ela com uma superfície plana. A água que tá ali, que vai cair ali em cima, vai infiltrar no solo. A água que está infiltrando no solo vai cair nesse filtro e vai ser levada até um canal de drenagem, evitando que há o acúmulo de água no solo. E como ela está evitando que esteja acúmulo de água no solo, não vai ocorrer o encharcamento do solo, fazendo com que a água fique na superfície, entendeu? Na agricultura também vai fazer da mesma forma. Você vai fazer os seus canteiros, né? E embaixo dos seus canteiros você vai colocar canos perfurados, onde vão fazer a drenagem dessa água, levando até o canal de drenagem onde você dimensionou. Isso vai fazer com que a quantidade de água na superfície do seu solo diminua. E todos os problemas que você tem com salinidade, crescimento radicular, calor, sejam evitados e que sua produção, né, sua planta consiga produzir o potencial máximo dela e te dê um retorno financeiro maior, no caso. Bom, a minha apresentação é essa. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Até mais.